está na casa de onde eu renasci, onde eu vim aprender, onde eu comecei dentro da oficina. É muita alegria. Então, eu só tenho a agradecer. O nosso tema dessa noite, fazer o bem sem ostentação. Esse tal de voz está bom, gente, para quem está aí atrás? Fazer o bem sem ostentação. Então, eu gosto sempre de começar definindo as palavrinhas, né, que o estudo propõe. E a primeira palavrinha, né, que a gente vai estudar hoje é ostentação. Todo mundo sabe o que é. Mas vai que tem alguém aqui que não sabe, né? Ostentação, vamos definir. É mostrar, é exibir, alardear. Alardear é fazer barulho, né? Agora eu achei muito interessante, já que nós vamos falar sobre ostentar, trazer o que é o contrário de ostentação. Porque me falou muito isso, me diz muito. Então, o oposto de ostentar é descrição, modéstia, simplicidade, naturalidade, humildade, reserva, despretenção. Eu achei interessante trazer o oposto, porque o oposto é o que o Evangelho está pedindo para a gente ser durante esse estudo. Então hoje nós vamos falar disso. Nós vamos aprender a ter discrição, ser modesto, ser simples, ter naturalidade, ter humildade. E nós vamos começar o nosso estudo, já que nós estudamos a palavrinha, lendo, né, a proposta de hoje, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1 e 2. Então vamos lá. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação está no item 1. Então vamos prestar bastante atenção, porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando desses esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. E nós vamos ler também o item 2, tá? Tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Quero-o, e fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirvas de prova. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Então essa, né, é a proposta de hoje do nosso estudo. Primeiramente, né, trouxemos aqui Jesus falando, né, que a nossa mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, ou vice-versa. De imediato a gente já pensa assim, mas como essas duas mãos, né, que estão fazendo parte de um só corpo e que trabalham juntas e que às vezes se unem para fazer uma tarefa, uma não
vai saber da outra. Mas Jesus sempre, em todas as ocasiões, como mestre, né, professor que era, pedagogo, ele sempre usava, né, essas metáforas, essas parábolas para ensinar uma lição àquele povo. E aqui é mais um modo de aprendizado, né, que ele quis usar. Por quê? Porque quando ele, né, dirigiu aquelas pessoas e falou isso, claro que elas questionaram, não tem jeito. Mas o que Jesus estava querendo dizer é muito mais do que isso. E é isso que nós vamos estudar hoje. Porque existe forma, sim, de uma mão fazer e a outra não saber. É só você esconder uma mão. A outra não está vendo, ela está ali atrás. Mais uma metáfora, né? E na segunda parte aqui, né, que é o item 2, Jesus veio para curar um leproso. E ele foi curado. E o que chama atenção nesse texto é que falou assim: disse-lhe Jesus, abstém-se de falar disso a quem quer que seja. Aqui também Jesus estava dando um exemplo de não ostentação. Não era para divulgar, não era para falar. Mas aí você fala assim: uai, Vicente, mas ele falou assim, ó, vai ao sacerdote. Para o sacerdote poderia contar, era necessário. Porque ele tinha uma doença contagiosa, né? Então ele não poderia ficar no meio das pessoas. Então ele precisava ir ao sacerdote para mostrar que ele estava curado, para que ele pudesse ter acesso novamente à sociedade. Então é por isso que era para contar para o sacerdote, mas não era para fazer alarde. Então a gente fez essa leitura, né? Fizemos essa leitura, e agora nós vamos começar fazendo as nossas reflexões a respeito. Fazer o bem sem ostentar é uma caridade moral. Então vamos entender primeiro. Existem dois tipos de caridade. A caridade material, né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que é ciente disso. A caridade material é aquela que nós fazemos quando doamos algo material a alguém. E mesmo assim, a gente tem que colocar uma aspas, né? Porque essa caridade material, ela também tem que ser feita sem segundas intenções, sem querer ganhar nada em troca, sem humilhar quem está recebendo, sem ostentação. Essa caridade material, tem gente que fala assim: é muito fácil fazer. É mais fácil fazer a caridade material do que a moral. Depende, viu, gente? Depende. Sabe por quê? Porque vocês imaginam se uma pessoa bem pão dura, vamos usar uma palavrinha bem pão dura, bem miserável. Você acha que essa pessoa vai ter facilidade de fazer uma caridade material? Não. Ela trouxe essa dificuldade com ela. Então, depende, é relativo. Porque às vezes a gente ouve alguém falando assim: caridade moral é mais difícil. Eu coloco aqui, relativo. Então, nós também vamos entender que existe a caridade moral. A material, quando damos algo materialmente falando, e a moral, ela envolve questões do sentimento, questões mais espiritualizadas, questões, eu vou dizer assim de uma forma romântica, questões do coração. Perdão, não falar mal da vida do outro, procurar ouvir, procurar entender, e assim por diante. E aí, quando eu trouxe essa frase, fazer o bem sem ostentar é uma caridade moral, por quê? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho algo, né, material, e aí eu vou levar, né, para uma campanha do agasalho, várias blusas muito novinhas e bonitas. E chegava assim: gente, vocês precisam de ver a blusa que eu trouxe, tudo novinha, de marca. As blusas que eu trouxe para doar para os pobres, para os coitados, vieram dos Estados Unidos. Perceberam, gente? A arrogância, a ostentação, a vaidade, o orgulho, por entre linhas. E por que a gente tem que observar isso?
Porque até para fazer caridade a gente tem que ter cuidado conosco. Fazer o bem sem ostentar, seja o bem material, seja o bem moral. Às vezes, né, eu vou fazer um bem moral. Ah, fulano, vocês nem imaginam o que fulano fez comigo. Quase acabou com a minha vida, mas eu perdoei. Ele não merecia, mas eu perdoei. E sai contando para todo mundo o que o fulano fez com você, acaba com ele, massacra a moral dele. Onde está a caridade? Fazer o bem sem ostentação. Não é fácil. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui, gente, é evangelho. E essa frasezinha tão simplória, ela vem falar da necessidade que nós temos do pão. Porque nem só de pão vive o homem. Então está mostrando aqui que nós, encarnados, que estamos aqui na carne, usando esse corpo por misericórdia e empréstimo divino, nós precisamos do pão, nós precisamos do material. Mas veio a frase que fechou assim: mas nem só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui está mostrando as duas partes. Nós necessitamos da questão material, sim, e nós necessitamos da questão moral, sim, para que a gente caminhe bem. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito interessante que coube aqui direitinho. Fala assim: fazemos aos outros o que queríamos que fizessem a nós. Nossa, se a gente pegasse essa frase e colocasse na nossa conduta cristã ou conduta de vida, a gente ia fazer muito menos besteira, a gente ia agredir muito menos as pessoas, a gente ia perdoar muito mais, a gente ia fazer o bem muito mais e assim por diante. Por quê? Se nós conseguíssemos colocar esta frase na nossa conduta do dia a dia, a gente está caminhando de mãos dadas com Jesus todos os dias, fazendo ao outro o que a gente queria que fizesse a nossa pessoa. A gente quer tudo bom para a gente. Está dentro do Evangelho também. Jesus ensinou assim: amai ao próximo como a si mesmo. Jesus pediu que nos amássemos, mas ele não falou: ame a você mais do que o outro. Amai ao próximo como a si. Faça ao outro o que você queria que fizesse a sua pessoa. E é isso que Jesus vem pedindo, e vem ensinando, e vem direcionando em toda a caminhada quando ele passou aqui pela terra. Às vezes, nós precisamos trabalhar a caridade moral compreendendo o outro. Porque fazer caridade é bom. A gente fica feliz, a gente trabalha o nosso ego, mas às vezes a gente se gaba de estar fazendo caridade. A gente, sinto muito. Eu vou falar uma frase aqui que talvez vocês não vão gostar de ouvir. Fazer caridade não é mais que nossa obrigação. Por quê? Nós não somos seguidores do Cristo, nós não colocamos Ele como nosso mestre, não estamos fazendo nada mais, nada menos que nossa obrigação, fazer caridade. Isso tem que estar naturalmente na nossa conduta. E quando a gente faz a caridade, a gente se acha. Quer ver um exemplo? Às vezes um mendigo bate na nossa porta. A nossa, aqui, acolá, tem mendigo por toda parte, infelizmente. Aí a gente vai, faz ali, né, algo para ele, leva uma comida, uma coisa assim, nossa, eu dei, eu ajudei. Bacana, muito bom a gente se sentir feliz por poder estar ajudando, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu dei. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu achei muito interessante. Pessoa, eu não sei onde eu ouvi, mas eu ouvi, tá? Falou assim, que quando o mendigo bate a nossa porta pedindo algo, e
e que a gente ficar muito feliz porque a gente ajudou, a gente olhar para cima e agradecer ao outro. Porque, na verdade, a gente pensa que o mendigo precisou da nossa ajuda. E a gente esquece que muitas vezes foi a espiritualidade que nos deu oportunidade de fazer o bem. E ó, se você não quer fazer, alguém vai fazer, você vai perder a oportunidade. Então, desde quando eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. E vou contar para vocês uma história de família muito interessante. Tem uma certa pessoa que eu conheço, que é da família do meu esposo. Ela é católica. Gente, ela é católica. Daquela assim que realmente frequenta. Porque uma coisa é você falar que você é de X religião, outra coisa é você praticar. E ela é uma católica mesmo. E ela, quando um mendigo bate na porta dela, gente, ela não é espírita, e ela me dá um show de exemplo. Ela vai no fogão, ela esquenta a comida, ela frita o ovo, se tiver o bife, não tiver, ela passa o bife, ela faz para qualquer mendigo que bater na porta dela, como se fosse alguém da família. A gente não, a maioria, tá? Pega esse resto e leva para ele. Gente, eu estou falando mentira? Tô, gente? Tô não. A gente dá o resto. Ah, sobrou ali, leva para ele. E essa pessoa, né, que eu conheço muito, ela é um exemplo para mim. E é engraçado que ela não sabe. Ela tornou tão exemplo que agora, se eu for dar o resto, eu fico com vergonha. E tem outra. Ela me colocou para fazer um exercício de caridade, de verdade, com amor. Quando ela viaja, que ela vai muito para o interior, ela diz assim, ó, tô indo, mas não deixa meu mendigo sem comida não. Ixi, agora tem que ter trabalho comigo, de fazer com amor. Então, gente, é coisas assim que vão acontecendo, que a gente vai ficando sensível e a gente vai aprendendo. E a gente vai mudando. Então não precisa ser um espírita para praticar essa caridade. A gente tem que ser realmente cristão. Entender que aquele outro é nosso irmão. Coisa interessante também que eu sempre vou falar, não perca a oportunidade. Fazer a caridade sem ostentação envolve muita coisa. Em certa feita, tivemos a oportunidade, eu, de estar trabalhando numa separação de roupa, lá em Pirité. Quando eu abri as roupas, gente, a espiritualidade sabe que eu não estou mentindo. Para separar ali, para ver para onde que ia, se ia mandar para a roça, para alguém e tal. As roupas estavam sujas, roupas íntimas sujas. Eu olhei aqui, as roupas fediam, e eu virei para uma das coordenadoras e falei assim, mas eu vou ter que separar isso aqui? Isso é uma falta de respeito. Fazer isso com a gente tem que pegar essa coisa suja. Sabe o que a coordenadora me respondeu? Trabalhe sua humildade. Não foi por acaso que você abriu esse saco de roupa? Eu pensei, gente, eu estava me achando. Acontece, sim. E essa pessoa ainda me deu uma outra lição. Ela falou assim, olha, aí eu falei que eu ia lá falar com a pessoa, porque eu sabia quem tinha doado, né? Aí ela falou assim, não, você não vai falar nada não, essa pessoa está em treinamento de como fazer caridade. Me calei. Tudo na vida, gente, é lição. Aí a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo que a lição muitas vezes não é para o outro. Ó, você trouxe a roupa suja, você trouxe a roupa rasgada. A lição é para mim. Vai ser humilde, vai lá e separa calado. Um dia talvez você fez isso com alguém. Então a gente vai. Então caridade, muitas vezes, vai além do que a gente pensa que é só dar. Às vezes eu tenho na minha casa uma blusa. Ah, vai ter uma campanha do agasalho lá na fraternidade, ou na igreja X, ou na escola, né? Que agora outras entidades fazem campanha. Vou levar essa blusa aqui, que essa blusa está pinicando muito. Gente, se eu sinto a blusa pinicando, meu irmão é humano. A blusa vai pinicar o corpo dele também. Se a blusa está podre, rasgada, que está um lixo, precisando de polir, vou jogar no lixo, não, vou dar para os pobres. Às vezes, gente, a gente não percebe
Temos que nos educar. Cuidado. Vou dar para os pobres, para os miseráveis. Talvez o miserável sou eu mesmo. Entenderam? Então, eu trouxe essas questões para a gente refletir dentro desse contexto aqui. Fazermos aos outros o que queria, né, que fizesse conosco. Se eu não quero que me pinica, não vou dar uma coisa que pinica. Entender? Se eu não como um alimento que está com aquele bichinho preto, como é que chama? Caruncho. Se eu não como, por que eu vou doar isso para a cesta básica? Se eu não como uma farinha mofada, como é que eu vou passar isso para a cesta básica? Faça o outro. Você vai comer uma farinha estragada? Um fubá estragado? Pulgão. Estava tentando lembrar pulgão. Quantas vezes, gente, a gente abre os pacotes, está cheio de pulgão, doaram. Então, hoje eu quis sim fazer a gente pensar, sabe? Porque muitas vezes nós estamos ostentando a nossa a palavra sumiu. Nós estamos ostentando mediocridade. A palavra foi lá e voltou aqui. Entender? Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer a caridade porque nós não entendemos o outro. Vou contar para vocês um fato real. Eu gosto muito de trazer fatos reais, porque se a gente começa a se evangelizar ou evangelizar, a gente começa a prestar atenção nos detalhes, nos ensinamentos que a vida traz. Tinha uma certa menina, ela estava na quinta série, quinto ano, daquele tempo era quinta série, né? E ela era muito pobre. E ela, porque ela chegou na escola depois, ela conseguiu uma vaga numa escola onde os alunos eram, né, empoderados, tinham condição financeira melhor do que a dela. Nessa classe de 43 alunos, tinha 2 alunos bem pobrezinhos. Ela era um outro aluno, um menino. E a professora, naquela época, pediu um livro que vinha com um caderninho de exercício. Os 2 não tinham. Aí os alunos reuniram e foram fazer caridade, uma boa ação. Oh, que coisa boa! Às vezes acontece, né? Existe muita confusão nas escolas, o mal é divulgado, a gente vê na televisão, aconteceu, mas existe muita coisa boa dentro das escolas, que não são divulgadas, porque muitas vezes, essa divulgação do bem não dá ibope. Estou falando mentira? Não. Então, lá naquela classe, os alunos, como hoje acontece, eu tenho certeza, fizeram um movimento de ajuda. E quando aquela menina recebeu o livro de presente, os alunos compraram um livro novo para ela e um para o menino. Ela ficou triste, ela ficou com raiva, ela não teve gratidão, ela sentiu inveja. Aquela menina, quando recebeu de presente uma caridade, um agrado dos seus amigos, ela ficou muito chateada. Ela queria ser rica, ela queria não precisar, e ela ficou muito triste. E por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes nós vamos fazer a caridade e o outro não está pronto para receber. Acontece muito aí pelas ruas, às vezes você faz uma coisa, nossa, fulano nem falou obrigada. Gente, o fulano não aprendeu a falar obrigada. Ele não está nesse nível. Como é que nós vamos cobrar do outro algo que ele não tem? Se o fulano não agradeceu, não sentiu gratidão, ele não teve essa educação moral. Então, se algum dia, qualquer um de nós fizermos uma caridade, uma boa ação, e não recebermos o que a gente acha que tem que receber, que é a gratidão do outro, que a gente olhe e compreenda. Porque muitas vezes esse outro não está preparado. Muitas vezes os sentimentos e as dores que ele está trazendo
são maiores do que nós imaginamos. Aquela menina tinha uma dor, a pobreza doía, a comida faltava, ela tinha 11 anos. Como é que ela ia não ter inveja? Entendeu? Um dia ela cresce e aprende. O chamamento é para nós. Bom, tem uma passagem do Evangelho que fala assim: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Por que eu trouxe essa frase? Ela está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Porque aqui fala, enquanto temos tempo, isso quer dizer o quê? Enquanto estamos aqui nessa caminhada, né? Enquanto estamos aqui, porque às vezes a gente perde muito tempo, a gente perde tempo no WhatsApp, a gente perde tempo com coisas bobas, corriqueiras, e o tempo é precioso, e vamos aproveitar esse tempo. E aí fala, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Ao todos aqui, gente. Todos. Porque a gente seleciona, tá? Não, eu vou ajudar só na fraternidade, porque eu sou de lá. Não, eu vou ajudar só a minha família. Eu vou ajudar só quem eu gosto. Não, aquela ali eu vou ajudar não, é prostituta. Uai, todos somos filhos de Deus. Todos nós carecemos da ajuda do próximo. E essas pessoas que nós discriminamos, muitas vezes elas são colocadas no nosso caminho, igual eu falei do mendigo, para a nossa aprovação. É muito fácil. Jesus falou assim: amai os vossos inimigos. Isso aí da outra palestra. Faça caridade ao seu inimigo. É impossível, é meu inimigo. Caridade da oração, caridade do perdão do seu coração, caridade do entendimento. Como é que a gente faz para entender e perdoar esse outro que nós temos uma desavença com ele? Compreendendo. A gente vai entender assim: se ele soubesse o que eu sei, ele não faria isso. Eu tenho que entender o nível de evolução daquele outro. Coitado. Ele ainda tem muito caminho para ser percorrido. Então, se a gente começa a olhar o outro, não com um ar de superioridade, tá? Mas com um ar de entendimento, a gente vai sofrer menos. Tem uma certa pessoa que ela teve um pai que foi muito difícil na caminhada dela. O pai aprontava poucas e boas. E ela teve mágoa, teve tristeza, ficou chateada. E chegou um certo momento da caminhada daquela pessoa que ela precisou perdoar aquele pai, porque as mágoas iam crescendo, porque realmente ele fazia coisas, né, que magoavam os filhos e a mãe, etc. O dia que essa pessoa olhou para esse pai como um espírito em evolução, pronto, ela compreendeu. Então, se nós temos alguma dificuldade de fazer uma caridade moral para o outro, que a gente olha esse outro como necessitado, não com um olhar de superioridade, porque aqui está pedindo a gente hoje humildade, sem ostentar. Então vamos caminhando, né, na nossa reflexão. Fazer o bem sem arrogância. Anotei essa frase para mim não esquecer. Como é que as pessoas fazem o bem com arrogância? Eu ajudei, eu fiz, eu paguei. Aqueles mendigos, aqueles miseráveis. Você precisou de mim, eu te ajudei. Eu doei tanto para tal entidade que a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e nem a esquerda saber o que a direita faz. É isso, a lição é essa. Não ser arrogante. Um dia eu mesmo passei na praça aqui da Glória. Tinha um homem pregando sozinho. E
E eu estava de longe, sentada na praça, a praça estava quase vazia, não era tempo de Natal nem nada, pouco movimento, e um homem bem arrumado, e gritava, e pegava aquele evangelho, e gritava. E eu olhei, Elisete, falei assim, meu Deus, esse homem está querendo aparecer. Gente, eu estou confessando, tá? Que eu pensei isso mesmo. Esse homem está querendo aparecer, mas ele grita tanto. Ele só pode estar querendo aparecer, mas não tem ninguém para ele falar e ele grita. Para que isso? E fui refletir. Na minha cabeça, naquele momento, eu estava ali ostentando o evangelho, aparecendo, querendo ser visto. Mas aí vem a reflexão, a espiritualidade, ela deixa você pensar. Mas a doutrina te chama a razão. Quem sou eu para julgá-lo? Quem somos nós para julgar? De repente, ele tinha algum problema dentro dele, psicológico. De repente, ele era um ser que sofria de autismo. Como eu vou saber? Eu não conheço. E mais além disso, de repente, ele lia o evangelho e gritava, e ninguém via, só eu, né, de longe. Quem é que vai me garantir quantos espíritos desencarnados não estavam sentados naquela praça sendo evangelizados? E eu lá pensando, ele está me ostentando, ele quer ser visto. Ah, gente, a vida ensina. Graças a Deus, eu faço umas atrapalhadas, mas eu aprendo. Então, essa lição eu tirei para mim. Ele não estava ostentando, eu estava julgando. O Evangelho sempre vai apontar para nós. E é isso que a gente tem que aprender. Que quando a gente aponta qualquer situação, tem 3 dedinhos virados para a nossa pessoa, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 5. Então vamos lá. A gente vai fazer um breve comentário também dentro desse contexto. O óvulo da viúva. Está no mesmo capítulo, tá? Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, ele viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada um. Chamando então seus discípulos, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu tudo o que lhe falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e também está em Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Então vamos fazer uma reflexão dentro desse contexto, né? Jesus observando. Mas antes de falar disso, todo mundo aqui sabe o que é gasofilácio? Eu queria colaboração. Quem não sabe, faz assim no dedinho. Ai, fiquei feliz. Que eu pensei isso, falei assim, eu tenho que explicar. É uma palavra diferente, né? Inclusive a Cristinona, né, nossa companheira da casa, ela até me mostrou uma foto. E aí eu trouxe, né, para a gente entender bastante esse contexto. Gasofilácio é um cofre de joias daquele tempo antigo. É um lugar onde se recolhia as oferendas. Ele tinha mais ou menos 23 centímetros de largura e de altura, e ele tinha uma trava para colocar o cadeado. Então, falando de uma forma mais simplória, era tipo uma caixinha comprida, e ela era funda. E muitas vezes ela era de metal ou madeira, depende. Aí o que acontece? Ela era usada, né, para colocar as ofertas. Quando esses homens, essas pessoas que estavam ali iam colocar as ofertas, as moedinhas caíam e faziam muito barulhinho, né? Aí as pessoas ouviam,
Oh, ele está dando muito. Então eles faziam questão de colocar muitas moedinhas mesmo, para fazer barulho mesmo, para ostentar. E Jesus não deixava passar as lições, como a gente não deve, viu, gente? Aprender com a nossa vida cotidiana, igual já trouxe aqui, as lições vêm todos os dias. Jesus não deixava passar as lições, falou para os seus discípulos que aquela viúva colocou 2 moedinhas. Vocês prestaram atenção que Jesus percebeu que ela colocou só 2? Por causa do barulhinho. Tem. Ele não estava vigiando o barulhinho. E Jesus falou, ela deu tudo o que tinha. E eles deram o que sobrava. Mas a essência que a gente vai extrair desse evangelho aqui é exatamente essa questão da ostentação. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós damos e fazemos alarde para mostrar para o outro ver que temos. Então vamos lá. Agora vamos olhar para dentro de nós. Uma pergunta muito interessante. Por que nós queremos mostrar o que fazemos? Porque quando Jesus falou assim, fazer o bem sem ostentação, ele não falou por acaso. Jesus conhecia e conhece a cada um de nós. Ele sabe que nós temos ainda essa dificuldade de fazer a caridade em silêncio por amor. Não somos anjos, não somos perfeitos. E Jesus, sabendo disso, já falou, faça sem ostentar. E a pergunta que eu trouxe, mas por que nós queremos mostrar o que fazemos? Por quê? Você tem uma resposta? Vaidade. Tem mais. Quem quer arriscar? Acho que a gente tem vergonha. Vergonha de gente mesmo. Por que queremos mostrar? A gente quer mostrar que somos melhores. Alguém tem mais alguma resposta? Necessidade de ser aceito. Necessidade de ser aceito. Mais alguma? Está surgindo. Está brotando. Interesse. Ó, vocês viram, gente, por que a gente tem essa necessidade? Jesus sabia disso. Às vezes a gente é interessado nos bons olhos, no espírito, adora esse negócio de bônus. Não é? É isso tudo aí que vocês estão pensando e não falar. Eu resumi, né? Dentro da minha reflexão, que foi ampliada pela de você. Nós queremos mostrar o que fazemos para mostrar que somos bonzinhos. Nossa Senhora, como é que você chama? A Vimélia é tão boazinha, né? Nossa, ela faz tanta caridade. Como é que você sente se eu falar isso de você? Não faço. Feliz, não é? O ego fica ali, né? Tempo de estourar. Nós queremos mostrar o que fazemos para ficar bem na mídia, principalmente hoje. Mídia hoje é a palavra da moda. Há um tempo atrás isso não fazia muito efeito, mas hoje quem está na mídia está com tudo. Então, de repente, né, a gente quer mostrar o que a gente está fazendo de bom para ficar bem lá na mídia. Isso quando a gente não joga na mídia. Aí vocês podem perguntar assim, Marisete, mas julgar uma caridade que foi feita na mídia é errado? Não é? Dá para questionar. Não. Vai depender da sua intenção. Não é? Porque de repente, gente, por exemplo, nós fazemos, né? Vamos falar nós, né? De modo geral. Nós fazemos aí uma campanha de Natal, onde a gente põe na mídia lá, vamos ajudar as crianças, vamos lá arrecadar brinquedo. Para isso existe a mídia. Para isso, né, a tecnologia chegou. Aí a gente vai conseguir arrecadar e ajudar. Igual há pouco tempo nós fizemos uma campanha para ajudar uma pessoa a comprar uma muleta. Então, é necessário que em algum momento a gente mostre o resultado para aquelas pessoas que ajudaram, confiem que foi de fato feito. É necessário, às vezes, a gente mostrar, muitas vezes para incentivar o outro. Que é igual eu falei, a notícia ruim, né?
Estão matando nas escolas. Todo mundo comendo. Quanta coisa boa os alunos têm feito. Movimentos do bem dentro da escola, ninguém fala nada. Então a mídia ajuda. Mas o que o Evangelho trouxe para a gente é o porquê que nós temos essa necessidade. Para ficar bem na mídia. Só por causa do orgulho, na maioria das vezes. Foi falado aí que nós queremos mostrar o que fazemos também porque falta humildade. Gente, somos muito orgulhosos. Eu fiz. Bacana ia ser. Gente, eu tenho que de a cena. Eu sou muito assim, sabe? Sou igual menina. Às vezes eu imagino as coisas. Jesus chegando assim. E aí, gente, o que vocês fizeram de bacana aí na terra? Cheguei aqui hoje, vamos falar do bem que vocês fizeram. Aí todo mundo, né, vai lembrar daquele momento que nós fazemos o bem também. Aí depois digo assim, tá bom, não fizeram mais que essa obrigação nossa. Gente, nós temos a obrigação de ser bons. Nosso Pai Maior nos deu tudo. Corpo perfeito, lindo, maravilhoso, mundo maravilhoso. Pessoas que às vezes não são tão maravilhosas, mas vieram para nos ajudar a evoluir, trabalhar sentimentos. E às vezes a gente é ingrato, a gente não vê isso. Já foi falado, né, que às vezes nós queremos mostrar o que fazemos para ganhar algo em troca. Aí a gente lembra do político. O político, né, é taxado. Aí ele faz porque ele vai ganhar voto. E nós? A gente fala do outro e muitas vezes nós fazemos isso. Aí lembrar do bônus, né? Bacana, bem lembrado. Outra coisa interessante, por que queremos mostrar o que fazemos? Competição. Para competir com o outro. Orgulho. Ou muitas vezes nessa competição, para humilhar esse outro, para mostrar que sou melhor do que o outro. E Jesus veio nos lembrar: amar é o próximo. Como assim? Não mais nem menos. E foi falado aqui também, né, que muitas vezes nós queremos mostrar o que fazemos de bom por carência, para se autoafirmar. Tem muitas pessoas, gente, que se tornam escravas da própria família. Vou dar um exemplo assim, banal. Tem aquela família que tem uma mãe ou uma tia que cozinha muito bem. E essa pessoa é extremamente carente. Então vamos almoçar na casa dela todo mundo. Aí, gente, vocês elogiam, porque ela adora elogiar, ela faz mais. Todo dia ela vai fazer, nós vamos só comer. Entenderam? A gente se aproveita da carência do outro e abusa da bondade dele. E aquele que está servindo, às vezes ele nem está percebendo que ele está carente de elogio, de falar que a comida dela ou dele era muito boa. Não é? A sua avó. Tem muitas pessoas por aí. Eu dei um exemplo de uma cozinheira, mas pode ser um exemplo qualquer. Pode ser um exemplo daquela pessoa. Tem pessoas, gente, são tão boas que elas fazem tudo. Às vezes você pede, né? Me ajuda aqui, ela ajuda. E elas começam a ser abusadas. Diga. Aí vem um mendigo, vamos dizer assim, ensinar pra gente uma lição linda. Outro dia eu descendo a rua aqui, lá no final, perto de São Godo, tem uma barraquinha assim, situação precária, mas imagina precária. Aí eu descendo, deitado lá um mendigo, olhou para mim, sorriu, bom dia. Aí nele sorrir, eu vi que ele faltavam todos os dentes. Novo, faltavam todos os dentes. Aí eu fui embora triste. Apesar de ele ter sorrido para mim, eu fui embora triste, porque eu fui pensando, meu Deus, já vive nessa situação tão precária. A comida é difícil, porque precisa ganhar. E para ele ainda é mais difícil ainda, porque não consegue comer qualquer coisa, por causa da falta dos dentes, né? E aquilo me entristeceu. Apesar de ele sorrir para mim, aquilo me entristeceu. Eu fui embora triste. Não é que
Passou um dia, no outro, eu passando lá de novo, tá ele lá, em pé, perto daquela barraquinha precária, com uma jarrinha que ele deve ter apanhado em algum lixo, com um arranjo de flor dentro, e ele regando aquela flor. Pô, aquilo me deu uma emoção tão grande. Então deixa eu Porque passar, eu vi que, poxa vida, ele sorriu para mim, porque ele é feliz, do jeito que ele está vivendo, ele consegue ser feliz. Ele está sendo ali amparado, né? Do jeito que ele está vivendo, ele está sendo amparado. E ele me mostrou isso, das duas formas. Eu não soube entender da primeira vez, mas da segunda vez foi lindo demais. Não sei, né, se deu Foi para lindo todos demais. ouvirem, né? Para quem vai estar ouvindo a palestra depois, né? O estudo. Ela passando para a gente aqui, né? A questão do mendigo que sorriu para ela em dado momento e ela percebeu que ele não tinha os dentes. E ela sentiu uma tristeza, ao mesmo tempo uma emoção. E no outro dia ela passa e vê esse mendigo cuidando de uma jarra de flor, com aquela alegria de viver. Essa é a mensagem que a nossa irmã lá atrás trouxe. E eu falo, em cima da sua fala, temos que perceber as lições que a vida vai trazendo. Porque se ela fosse uma pessoa insensível, ela ia assim, nem dente ele tem. Aí a gente lembra de Jesus, né? Que ele via os detalhes e a bondade, o amor em tudo. Certa feita Jesus passava e uma carniça na beira da estrada fedia muito, o mau cheiro ia longe. E todos começaram a reclamar do mau cheiro. E Jesus viu aquela carcaça daquele cachorro morto, que fedia realmente, e falou: que dentes bonitos ele tinha. Jesus ensinando e percebendo na vida, nas situações, lições. É o que a nossa irmã trouxe ali. Então vamos perceber as lições que a vida está trazendo. Mas a gente tem que estar sensível a isso, né? Então vamos lá. Nós refletimos aqui, né? Olhando para dentro de nós, porque nós queremos mostrar o que fazemos e descobrimos que temos vários motivos. Mas acima de tudo isso, a gente vai lembrar que veio o ensinamento: faça o bem sem ostentar. E para fazer o bem sem ostentar, eita lelê, tem muita coisa para ser trabalhada aqui dentro. Porque não somos perfeitos. Nós temos um lado muito bom, nós temos muita coisa boa, nós temos muita luz, mas nós temos ainda muita coisa para ser trabalhada. E muitas vezes a gente precisa fazer essa reflexão para a gente prestar atenção como é que está sendo as nossas atitudes perante a vida. Olha que frase bacana que eu trouxe. Se eu ostento, eu alimento o meu orgulho. Mas não é? Tudo na vida, seja relacionado a sentimento, eu posso alimentar. Eu posso alimentar uma raiva, eu posso alimentar uma alegria, eu posso alimentar gratidão. Isso tudo vai crescendo. E essa frase vem trazer para essa reflexão. Se eu estou ostentando, eu estou alimentando o orgulho. E aí eu trouxe para a gente refletir o que é o orgulho. O orgulho é tão falado, tão apontado, mas o dicionário vem esclarecer que o orgulho ele não é todo de ruim. Vocês sabiam disso? Quer ver? O que é orgulho? Não são minhas palavras, tá? Está no dicionário. É um sentimento de dignidade pessoal. Nossa, estou orgulhosa de mim. Passei na prova. Dignidade. Orgulho também é o amor próprio demasiado. É quando a gente muitas vezes se ama tanto, tanto, que a gente se torna egoísta e não enxerga mais ninguém, não enxerga mais o outro. O orgulho também pode ser chamado de soberba. O orgulho também é um sentimento de prazer. Quer ver? Nossa, gente, eu estou tão feliz. Minha filha formou na faculdade. Que alegria! Que orgulho!
Vocês viram como é que muda? O orgulho também é honra. Né? Orgulho também é um sentimento. Egoísta também é arrogância. Então é claro que quando nós falamos de orgulho, né, o dicionário abre o nosso leque de discernimento para a gente entender que essa palavrinha ela pode ter o seu lado positivo. Se o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, Jesus nos traz o remédio. Eu ouço muito essa frase, né? Gente, o orgulho e o egoísmo é a chaga da humanidade. Chaga no sentido aqui é uma doença. Uma doença é uma úlcera, tá? Isso é chaga. Mas aí, Jesus traz o remédio. Ele não trouxe o remédio para a gente aqui nessas palavras dele, que nós mencionamos em algum momento. O remédio que Jesus traz é o Evangelho. Pronto. Agora, para sermos curados, a gente tem que tomar desse remédio. A gente tem que ter atitude. O Evangelho, gente, de Jesus, ele pede atitude o tempo todo. Aí vem aquela frase: não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta vir para a igreja ouvir mensagens, conselhos, evangelho e continuar fazendo tudo errado. O Evangelho pede atitude. E a atitude que o Evangelho está pedindo nesse dia de hoje: não ostentar. Seja humilde. Acaba sendo uma caridade conosco mesmo. Acaba sendo uma caridade para conosco mesmo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, conhecerão a Deus. Isso é frase do Evangelho. Esse estudo está lá, né? Na questão dos falsos profetas. Nós podemos trazer para cá. Que às vezes a pessoa está ali falando: ô Senhor, Senhor, me abençoa, ô Senhor, eu te sirvo, mas não olha para o próximo com caridade, continua ostentando e alimentando o orgulho. Então, muitas vezes nós camuflamos o nosso jeito caridoso de ser. Eu dei por caridade. Já ouviram essa frase? Eu dei por caridade, fiquei com pena. Se eu amo, eu não saio falando. Eu dou por caridade e silencio, não fazer alarde. Eu dei. Se não fosse eu, a gente camuflando, a gente massageando o nosso orgulho. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu pago as contas. Você mora aqui de graça. Eu trouxe meu sobrinho lá da roça para morar comigo. Nossa, ela é boa, né? Ela trouxe o menino lá da roça para morar com ela para ele poder ter a oportunidade de estudar. Aí ela vira e fala: se não fosse eu não ia nem formar. Ostentando, humilhando, diminuindo. Esse outro que hoje você está dando a oportunidade de estudar, pode ser um médico que vai cuidar de você amanhã. Isso aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Tem uma certa pessoa que eu conheço muito, ela é uma pessoa rica. Isso é fato real, tá, gente? Bacana a gente aprender com a vida. E essa pessoa tinha uma criança que, quando a criança era pequena, 6 anos, ela levava ela para passear na praia, junto com a sobrinha, para fazer companhia à sobrinha. A mulher era rica, tinha muito dinheiro, e ela levava a menina na praia, e a menina era mais pobrezinha, e a mulher rica pagava tudo para ela, de verdade, mas levava no interesse de fazer companhia à sobrinha. Ótimo. Hoje, essa pessoa que era rica, que estava na praia, está de cama, que envelheceu, está com Alzheimer, que envelheceu. E aquela menina que ela levava na praia, hoje, é a fisioterapeuta que cuida dela, com amor. Viu? Vocês viram? Entenderam? Então, a vida traz lições, né, que a gente vê assim, a gente vai aprendendo. Eu vou encerrar a nossa conversação, né, sobre ostentação,
Confirmando uma frase que eu quero que vocês não esqueçam. Se você é caridoso, não está fazendo mais que sua obrigação. Parece que eu sou dura de falar assim, mas é. Somos alunos da Escola de Jesus e o nosso professor é nota 10, nota 1000. E com um professor desse, gente, nós só podemos ser bons e muito bons. Basta seguir a cartilha. Do livro Parábolas, esse livro aqui, as mais belas parábolas de todos os tempos, eu vou ler uma historinha para fechar nossa reflexão de hoje, que é a seguinte. Dando tudo o que tem. Vocês vão prestar atenção na historinha, mas eu quero que no último parágrafo vocês prestem bastante atenção, porque ela resume tudo. Dando tudo o que tem. Um homem atrás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja, amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu determinado objeto. A menina entrou na loja e pediu para ver um colar turquesa azul e disse: é para minha irmã, pode fazer um pacote bem bonito, diz ela. O dono da loja, desconfiado, olhou para a garotinha e perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço amarradinho e desfez um nó. Colocou sobre o balcão e disse: isso dá? Era apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, moço, eu quero dar um presente para minha irmã, velha. Desde que a nossa mãe morreu, ela cuida da gente, não tem tempo para ela. É aniversário dela e eu tenho certeza que ela vai ficar feliz com esse colar, porque é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar no estojo, embrulhou, fez um laço e entregou a menina. E disse: tome, leve com muito cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem, nem tão velha, de cabelos louros, maravilhosos, olhos azuis, entrou na loja, colocou no balcão o já conhecido embrulho e falou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, exclamou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o cliente e eu. A moça falou: mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagar tanto. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e devolveu à jovem. E disse: ela pagou o preço, o mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ela deu tudo o que tinha. Em silêncio, o silêncio encheu a loja e 2 lágrimas rolaram pela face da moça jovem. Emocionada, ela saiu. E, enquanto isso, tomava seu embrulho nas mãos. Fica aqui a lição. A verdadeira doação significa dar-se por inteiro, sem restrição, sem interesse. Gratidão de quem ama não coloca limites para o gesto de ternura. Sejam sempre gratos, mas não esperem pelo reconhecimento de ninguém. Gratidão com amor não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece. Boa noite, muito obrigada, e que a gente aprenda muitas e muitas lições com o nosso Mestre Jesus e coloque nas nossas atitudes de fato. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E aí? Já deu para ficar com esse barulhinho atrás do ouvido? Aí não deu. Leva isso para casa, pensa. Se tiver dúvida, pensa mais um pouquinho. E aceita o convite, porque uma coisa é certa: vai dar trabalho, mas vai valer muito a pena. Meus queridos, uns recadinhos rápidos aqui.
A casa oferece a orientação para o culto no lar. Maiores informações, procurem as meninas na recepção, que elas vão ajudar vocês. Nós também teremos o seminário líder musical, Memórias de um Suicida, que vai ocorrer no dia 27/5, a partir das 18h30, no espaço Estrutura, na rua José Barra, 509. Os ingressos estão sendo vendidos na recepção. Maiores informações, por favor, procurem as meninas, elas vão orientar vocês melhor. Também a casa oferece também um tratamento fraterno, às segundas e quartas-feiras, atendimento fraterno, desculpe. Nós pedimos que deixem os nomes a partir das 19 horas na recepção. A orientação espiritual também ocorre às quartas-feiras, também deixando o nome na recepção a partir das 19. E, meus caros, nós estamos precisando de ajuda para as cestas básicas, porque nós assistimos a algumas famílias e realmente o alimento básico está faltando. Então a gente está precisando da ajuda de vocês no tocante a açúcar, fubá, óleo, farinha de mandioca e arroz. Aqueles que tiverem condição, sintam-se convidados a nos auxiliar nessa tarefa tão bendita de trazer o sustento a várias pessoas. Nos dias de reunião pública mesmo, chegar um pouquinho antes, deixa com as meninas ali. Ok? Bom, nós vamos aproximando do final. Ao final da nossa reunião agora, os passos ocorrerão. Eu vou convidar vocês a nos acompanhar com a prece, rogando a Jesus, esse amado Mestre, os nossos agradecimentos. Jubilosos, Jesus, de Tua presença ter sido feita entre nós, agradecemos, Jesus, pelo amparo, pela proteção, pelo esclarecimento necessário, e que possamos, Jesus, vencer essa couraça de egoísmo, de orgulho, de vaidade que nos impede de caminhar. Auxilia-nos, ó Jesus, Mestre amado, Mestre irmão, no caminho sempre justo, verdadeiro e equilibrado. Que Tua paz, Jesus, possa nos conduzir para situações mais edificantes e harmoniosas. Rogamos a Jesus por esse planeta que passa por tantas transformações tão necessárias, Jesus, a nossa melhoria como Espírito. E te rogamos, Jesus, ilumina. Te rogamos, Jesus, protege, guia e esclarece, Jesus. Consola os corações em aflição. E aqueles que sofrem, Senhor Jesus, possam contar sempre com a Tua mão amiga. Permaneça conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.